Amados, nós vamos dar continuidade às palavras que temos pregado em cima do tema que temos esse ano. Toda Igreja Nova Aliança tem o mesmo tema, seja aqui no Brasil, as que são de outras nações também. Todos estamos trabalhando em cima da temática de o testemunho de Cristo, né? Eu vou pregar aquela mensagem que eu não consegui pregar, que era da pastora Mônica, né? Que era da pastora Mônica, e aconteceu um mover naquele domingo, foi muito lindo, foi muito de Deus. No final das contas, eu só resumi a palavra, mas eu quero repartir ela, não posso ficar devendo palavra, né? E eu vou repartir ela com você hoje, tá bom? Então, ainda sobre o testemunho de Cristo. E eu estou preparando, só para você saber, estou preparando uma palavra, talvez eu pregue semana que vem, sobre cura, sobre como a gente tem que lidar com as questões do coração e como a gente tem que lidar com as questões do passado. Geralmente nós carregamos na mochila da vida algumas bagagens que não são boas, coisa velha, coisa que acaba cheirando mal, e a gente fica carregando essas coisas e ela vai fazendo peso na caminhada e vai atrapalhando a nossa vida muitas vezes. E eu quero falar sobre isso com você. Eu quero compartilhar com você como é que você lida com as questões que ficaram no passado, as questões não resolvidas, como é que você resolve elas. Eu quero passear com você, não sei se eu vou fazer isso numa só palavra, mas eu quero tratar desse assunto contigo, tá bom? Acho que vai ser muito abençoador. Muito bem, mas hoje a gente vai falar sobre o testemunho de Cristo, tá certo? Projeta os versículos, Mateus 24, 14 e Atos 1, 8, são os textos que nós temos usado como ênfase para a gente seguir conversando. Primeiro, Mateus 24, 14, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, então virá o fim. E Atos 1, 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. O texto de Mateus 24, você que estava com a gente, o ano passado preguei uma série, né, só relembrando, uma série de mensagens em cima de Mateus 24 e 25, também Tessalonicenses, também Timóteo, em cima das mensagens escatológicas, falando sobre os últimos dias. E você sabe que esse texto de Mateus 24 é o sermão escatológico registrado por Mateus, em que na conversa de Jesus com os discípulos, ele lembra que era necessário que o testemunho de Cristo fosse pregado em todas as nações, para todas as famílias, e a sua segunda vinda está atrelada ao testemunho de Cristo ser pregado a todas as culturas, a todas as etnias, a todas as línguas. Às vezes numa única nação há várias etnias, como no Brasil há muitas etnias, e o evangelho precisa chegar em todas as etnias de todas as nações, né? E isso tem a ver conosco, ou seja, de alguma forma, a Igreja de Cristo, que deu continuidade à missão que Jesus iniciou há 2000 anos, nós participamos no tempo quanto à vinda de Jesus Cristo. Ou seja, se nós cumprimos a nossa missão, nós contribuímos, nós apressamos, uma palavra que o apóstolo Pedro usa nas suas epístolas, nós apressamos a segunda vinda de Cristo. Então tem muito a ver com a missão que todos nós precisamos cumprir, de espalhar o evangelho em todas as nações, mas não só nas pessoas da nossa redondeza, espalhar para todas as nações é tão assim, parece que distante, né? Quem é que pode fazer isso? O André, que está em Moçambique, o Matioli, que está na Espanha, e tantos outros que nós conhecemos em tantos outros lugares? Não,
é no nosso vizinho, é você orar pelo teu vizinho, pelos vizinhos do teu condomínio, da tua vila, do teu prédio, da tua redondeza, do teu trabalho, repartir o testemunho de Cristo com todas as pessoas, mesmo que muitos na nossa nação, por conta da nossa cultura cristã, sabem, já ouviram falar sobre Jesus, já ouviram falar sobre a cruz, a ressurreição, já ouviram falar, muitas delas não conhecem profundamente o plano da salvação. Muitas delas não conhecem o amor de Jesus. Muitas delas não entendem, não conhecem, não discernem exatamente a graça, a manifestação da graça do Senhor sobre todos nós. E cabe a nós compartilhar isso com as pessoas, da maneira mais simples, nada muito complicado. A gente reparte as experiências que nós temos com Jesus, aquilo que Jesus é para nós e aquilo que Ele já fez na nossa vida, ou está fazendo na nossa vida, é só isso. Não precisa dar estudo, não precisa compartilhar teologia, não precisa devanear sobre as diversas correntes teológicas, não precisa nada disso. É só falar para as pessoas o que Jesus é para você, quem Jesus é para você e a obra que Ele está fazendo na sua vida. E se na nossa vida a gente tanto tem testemunhos de vitória como testemunhos de lutas, nós temos o testemunho que nas nossas lutas o Senhor é conosco. Amém, queridos? Nas nossas lutas o Senhor é conosco. Há graça sobre nós, há perdão de pecados sobre nós, há coisas que Deus está fazendo e tratando a nossa vida. Tudo isso é testemunho e a gente pode repartir. Muito bem, duas palavras-chave nesses textos aqui, pregação e testemunho. Vamos pensar um pouquinho sobre elas. Primeiro, pregação e testemunho, elas se entrelaçam, essas palavras, porque a melhor pregação é o nosso testemunho, e toda pregação, para ser eficiente e viva, precisa ter um testemunho pessoal também, ou seja, é uma experiência. É uma experiência, nós repartimos a nossa experiência, não apenas um ensino que eu adquiri lendo um livro ou numa classe de estudo, não, é uma experiência, amém, gente? É uma experiência com Jesus que a gente reparte com as pessoas. Muito bem, a palavra pregação está aí no slide, publicar, proclamar abertamente algo que foi feito, está sobre nós essa responsabilidade de falar, demonstrar, amém, gente? E o testemunho, né? O testemunho, a palavra martus, ou mártir, ou marturel, depende da terminação da palavra, num sentido legal, num sentido histórico, alguém que presencia algo, testemunha. Eu presenciei um fato, eu presenciei alguma coisa, mais ainda, não apenas isso, algo que eu experimentei, eu sei o sabor, eu sei como é que funciona, eu sei a dor, peraí, eu tenho uma experiência pessoal com Jesus, então há marcas do perdão de Deus na minha vida, há marcas do amor de Deus na minha vida, eu estou provando a graça de Deus na minha vida, o meu coração, a minha vida, o meu casamento, a minha família tem sido marcados pela graça e pelo amor de Deus, e a minha vida está sendo marcada pela pessoa do meu Senhor Jesus Cristo, e isso que eu mostro. Amém? Mas tudo está certo? Não. Tudo está perfeito? Não. Mas eu estou andando com Deus e Ele está tratando a minha vida. E eu tenho algo da minha vida para repartir com você. Então, é isso que Deus está fazendo. Pregar e testemunhar. E isso é uma coisa linda, porque o testemunho de Deus a gente encontra em toda a Bíblia, em toda a palavra de Deus, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Aliás, o Antigo Testamento é chamado também de testemunho, o testemunho, a tábua do testemunho, os 10 mandamentos. O Novo Testamento é o livro do testemunho, também é uma das formas de você identificar o Novo e o Antigo Testamento. É uma coisa linda, ou seja, a nossa vida com Deus é uma vida
que experimenta, prova as coisas do Senhor, o amor do Senhor, a intervenção do Senhor, o poder do Senhor, e a nossa vida, a partir disso, se torna um letreiro, se torna um mural, se torna um outdoor, se torna um luzeiro, usando a expressão do apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 2, luzeiros neste mundo. Ou seja, aquilo que Deus tocou na minha vida e marcou a minha vida, eu mostro para as pessoas, eu permito que elas vejam. Ok, gente? É testemunho de Deus, é muito lindo isso. O que a gente encontra? Em primeiro, alguns aspectos com relação a essa ideia de que o testemunho de Deus, ele vem desde o Antigo Testamento Novo. A ideia do testemunho, ela percorre toda a Bíblia. Então tem alguns aspectos que a gente quer destacar. O primeiro aspecto é que o testemunho relaciona-se com a verdade, e a verdade de toda a Escritura. Nós só testemunhamos a verdade. Amém, gente? Amém. Só testemunhamos a verdade. Falamos aquilo que é uma verdade para nós, é uma experiência pessoal para nós. O testemunho, por exemplo, o testemunho está presente nos 10 mandamentos. Olha que coisa interessante. E Jesus menciona isso em Lucas 18, 20. Em Lucas 18, 20 diz assim: você conhece os mandamentos? Não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho. Honre o seu pai e a sua mãe. Interessante que dentro dos 10 mandamentos, há um mandamento que fala a respeito da necessidade de nós prezarmos pela verdade, pela honestidade, pela fidedignidade nas nossas expressões, naquilo que a gente fala, que a gente mostra, que a gente compartilha, não dar falso testemunho. Ou seja, quais são as verdades de Deus na nossa vida? Quais são as verdades de Deus na tua vida, que você tem vivenciado, e tem vivenciado desde a sua conversão? Quais são as verdades que você poderia repartir com alguém? Amados, isso pode significar a salvação de muita gente. Quais são as verdades de Deus que você tem experimentado? Mas tem outros que têm mais do que eu. Não importa, se você tem uma, você tem duas, meia dúzia, uma dúzia, você tem verdades de Deus para repartir. A gente não precisa se preocupar com assim, se fizerem pergunta para mim e eu não souber responder, não importa, não precisa se preocupar. Aquilo que é uma verdade de Deus na sua vida, e você tem um testemunho, uma marca de Deus na sua vida, isso é uma verdade. É subjetivo, mas mesmo assim é verdade. E você reparte isso e pronto. Amém, queridos? É um fato na sua vida. Ninguém pode contradizer um fato. Eu era como era e agora eu sou assim porque passei a andar com Jesus. Há diferenças, assim a gente reparte. É o testemunho, né? E em Deuteronômio 19, 15, por exemplo, uma só testemunha não pode se levantar contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometa. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. É muito interessante. Se existe um testemunho aqui dentro dessa comunidade de mais de 2 pessoas que tiveram uma experiência com o Espírito Santo, que tiveram uma experiência com Jesus, que tiveram uma experiência de perdão de pecados, que tiveram uma experiência de salvação, e sabem no teu espírito que vocês foram ingressos na salvação, que a salvação entrou em vocês, e vocês estão andando no caminho da salvação, porque estão andando com Jesus. Se tem mais de 2 pessoas aqui, essa verdade, ela se estabelece. Amém, queridos? Nós carregamos essa verdade, e é uma verdade que precisa ser compartilhada. Fale comigo. A verdade de Deus na minha vida precisa ser compartilhada. Amém, queridos? É uma verdade. Nós todos somos testemunhas da mesma verdade. Olha que coisa linda. Da mesma verdade. Que Jesus foi na cruz do Calvário para morrer pelos meus pecados. Ele ressuscitou ao 3º dia para me dar vida na vida dele. Nós todos temos essa mesma verdade, esse mesmo testemunho. O que é para você é para mim. E assim é a igreja do Senhor Jesus. E assim com todos os milhões de cristãos e de filhos de Deus espalhados por toda a terra, por todos os lugares. Amém, queridos? Inclusive sobre aqueles cristãos na Síria que estão morrendo, milhares de cristãos
Não sei se você está acompanhando essas notícias. No momento, está havendo uma violenta perseguição contra cristãos na Síria. E eles estão executando cristãos aos milhares. Está acompanhando isso? Aos milhares. Há um mistério no mundo de missões, em quem está no campo missionário, que fala assim: cada sangue de cristão derramado na terra é semente para frutificar em muitos novos filhos de Deus. Há muitas nações na história do Evangelho que, por conta de perseguição, anos depois, décadas depois, o cristianismo tomou a nação. Nós queremos que, no nome de Jesus, o Senhor fortaleça a igreja perseguida na Síria e fortaleça a igreja perseguida em todas as demais nações onde acontece perseguição. Mas nós clamamos para que haja uma grande onda de quebrantamento e arrependimento de pecados, que frutifique para a salvação nessas nações. Amém, queridos? Há muita gente da nossa família, ok? Porque o povo cristão está espalhado por todo o planeta. E nós somos um único povo, nós somos uma única família. E tem muita gente da nossa casa, da nossa família, que está debaixo de perseguição. Eu falei para vocês que ainda nesse ano, eu pretendo trazer um representante de Portas Abertas. É uma missão que o objetivo principal de Portas Abertas é atender a igreja sofredora, aonde ela estiver. Aonde tiver crente sendo perseguido, ou por outras religiões, ou por governos, não importa. Portas Abertas vai tentar chegar a essa igreja, seja de meia dúzia de pessoas, seja de milhares de pessoas, ela vai tentar chegar para dar suporte a essas igrejas, a esses cristãos. E nós vamos ouvir testemunhos daquilo que está acontecendo no mundo hoje. E o que a igreja do mundo, aqueles que não estão debaixo de perseguições como nós, e nós podemos orar e abençoar esse povo, nós podemos enviar recursos financeiros para eles, nós podemos, como o mundo está fazendo para suprir as necessidades da igreja sofredora. E eu lembro disso, amados, eu sempre faço questão de repetir algumas coisas, para que dentro do nosso coração, a gente não fique achando que a vida cristã é só para me ajudar a ter uma vida melhor, de forma que no meio da semana eu levanto, vou trabalhar, volto para casa, faço as minhas coisas, no final de semana eu venho para a igreja. Isso não é vida cristã. A vida cristã é muito mais. Nós temos uma missão, nós somos um exército. Nós temos uma missão de alcançar as pessoas, as que estão mais perto de nós, é a nossa Jerusalém, as que estão mais ou menos perto de nós, que é a nossa Judeia, os que estão um pouquinho longe, que é a nossa Samaria, e alcançar todos os confins da terra. Nós somos um exército, e temos uma mensagem de salvação. Nós carregamos essa verdade, já fomos tomados por ela. Nós não temos a verdade, é a verdade que nos tem. Amém? A verdade é que nos tem. Eu já sou servo dessa verdade. E como servo dessa verdade, eu preciso proclamar ela. Amém, queridos? Nós não estamos isolados, não estamos sozinhos, não aceitei a Jesus só para continuar na minha vida fazendo as minhas coisas e ser abençoado de muitas formas para me sentir bem. Me sentir bem, meu filho? A gente está em guerra, a gente está em guerra espiritual. A gente está em guerra contra o inferno, a gente está em guerra, nós não somos dessa terra. O João fala isso, nós não somos dessa terra. O apóstolo Pedro lembra disso. A nossa pátria é o céu. Nós somos o povo da eternidade. A nossa mentalidade tem que estar conectada com a eternidade. As nossas visões têm que estar olhando para a eternidade. Nós somos o povo da eternidade. Só nos satisfazemos com as coisas relacionadas à eternidade. E com aqueles que vão permanecer para a eternidade. Essas coisas devem tomar a nossa vida. Temos que trabalhar, claro, temos que abençoar as pessoas, claro, cuidar da nossa casa, da nossa família. Claro que sim, isso é parte do reino de Deus. Cuidar uns dos outros é coisa do reino de Deus. Mas nós temos uma missão que transcende os nossos cuidados pessoais, transcende, tem que alcançar. Há uma verdade em nós transformadora que deve alcançar as demais pessoas. Amém, queridos? Você não vai conseguir levar o carro novo para o céu, mas você vai levar um amigo que você compartilhou do Evangelho. Ele vai para a eternidade junto com você.
Nós somos o povo da eternidade, e as coisas da eternidade é que nos interessam. Amém, queridos? A gente, precisa romper com algumas coisas assim. Muito bem, aí, quando essa questão do testemunho, voltando, a questão do testemunho, o apóstolo Paulo, 2 Coríntios 13, 1, diz assim: esta é a terceira vez que vou visitá-los, por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão será decidida. Um problema que estava havendo em Corinto, e ele ia convidar testemunhas para entender o caso, para poder julgar. Muito bem, por que eu estou dando ênfase nesses textos que estão enfatizando a questão da testemunha? Porque toda a palavra de Deus, os filhos de Deus são convidados, o povo de Deus, o povo de Israel, era convidado a testemunhar para as demais nações, como era ter aliança exclusiva com Deus. Essa era a missão de Israel, e a partir de Jesus, é evidente, a bênção de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Nós carregamos isso no nosso cristianismo. Há uma verdade em nós que precisa ser compartilhada, há um testemunho que pode produzir salvação em outras pessoas. O segundo aspecto que eu chamo a sua atenção é que a ideia do testemunho vivo de Cristo percorre todo o Novo Testamento também, e eu convido você a observar algumas coisas. A gente pode dizer que os evangelhos são testemunhos, amém? Mateus escreveu do que ele presenciou, e do que as suas fontes presenciaram a respeito da vida de Jesus. Marcos a mesma coisa, Lucas a mesma coisa, e Lucas era o único autor grego do Novo Testamento, todos eram judeus, só Lucas era grego, e escreveu 2 livros, o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. Que coisa impressionante, um grego experimentou tudo de Deus, um grego escreveu um evangelho que é uma obra-prima, falando sobre a vida e a obra de Jesus. Nós temos algo em nós para compartilhar, porque qual é a questão dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas? É falar sobre a vida e a obra de Jesus, amém? Esse é o resumo. Quem fez panorama bíblico, aqui lembra disso? Essa é a estrutura dos evangelhos sinóticos, falar sobre a vida e sobre a obra de Jesus, diferente de João, que é um evangelho que tem uma outra estrutura, e ele reparte os 7 milagres de Jesus, com o propósito de confirmar para os seus leitores que de fato Jesus é o santo e é o Filho de Deus. Isso é a estrutura de João. Mas os evangelhos sinóticos dedicaram tempo, estruturalmente falando, para falar sobre a pessoa e sobre a obra de Jesus. Mas o que é o nosso testemunho, se não falar da pessoa e da obra de Jesus, aquilo que ele fez em nossa vida? Amém? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Essa é a estrutura do Novo Testamento. Essa é a estrutura dos evangelhos. Amém, queridos? E é o que deve encarnar na gente, e a gente se transformar numa testemunha viva das verdades de Deus, de quem é Jesus para nós, e da obra que Ele realizou e está realizando na nossa vida. As pregações dentro do livro de Atos fazem a mesma coisa. Tudo que você lê no livro de Atos inteiro são testemunhos vivos. Aquilo que você lê, vai lendo o livro de Atos, vendo o que aconteceu com Pedro, o registro de Lucas sobre o episódio depois do Pentecostes, no capítulo 2, a pregação que ele faz, os convertidos, tudo são testemunhos que pessoas experimentaram da salvação de Deus, do poder de Deus, do batismo do Espírito Santo, amém? Dos milagres, das ressurreições que aconteceram, dos muitos milagres que aconteceram na igreja, ou pelos apóstolos, pelos discípulos, no avanço do Evangelho, não só por Jerusalém, mas por todo o mundo também. E a palavra chama de testemunho, a palavra de Deus, ela é chamada do testemunho, a própria Bíblia é chamada do testemunho, né? E a Arca da Aliança é também chamada de a Arca do Testemunho. Olha que interessante. Deus marca pessoas, Deus marca famílias, Deus marca a nossa história, Deus marca a nossa humanidade, Ele se revela, Ele se dá a conhecer, e Ele fala assim: você agora, eu marquei você, você tem uma experiência comigo, agora você se torne a minha testemunha. Amém, gente? É isso que,
que acontece? É muito legal. A tenda, aliás, a tenda do testemunho, a arca do testemunho, o tabernáculo de Moisés também era chamado de a tenda do testemunho. E a própria arca, que era o principal símbolo que manifestava a presença de Deus, era o símbolo da glória de Deus. Não era Deus, a arca não era adorada, mas aquele objeto na antiga aliança representava a presença de Deus e representava a glória de Deus. E a arca da aliança era chamada a arca do testemunho, também porque dentro da arca tinham 3 coisas. Tinham a tábua dos 10 mandamentos, que também é chamada da tábua dos testemunhos. Tinha uma porção do maná e tinha a vara de Arão que floresceu, onde por Moisés Deus escolhe a família de Arão para ser as famílias dos coens, a família dos sacerdotes, ok? Que eram levitas também. Só os sacerdotes da família de Arão é que tinham acesso ao santo lugar e ao santíssimo lugar. E os demais levitas que não eram da família de Arão, eles trabalhavam na parte de fora do átrio, fazendo sacrifícios e tudo mais. Somente os coens, somente a família de Arão é que entrava no santíssimo lugar. E era a arca do testemunho, porque dentro dela tinha as tábuas do testemunho, que são as tábuas dos 10 mandamentos. Amém, gente? E lembra que escrita as primeiras tábuas, as que Moisés quebrou, eu não sei o que ele pensou, mas quando a gente estiver lá, eu vou perguntar para Moisés, o que passou na sua cabeça quando você quebrou aquelas tábuas, né? E se você ficou arrependido depois, né? Eu vou perguntar para ele. Eu tenho algumas teorias a respeito disso, mas não vou entrar nisso agora. Mas o fato é o seguinte: as primeiras tábuas foram escritas pelo dedo de Deus. Isso é uma intervenção, isso é o divino se manifestando, marcando o natural, marcando uma rocha, marcando uma pedra. É a marca de Deus ali. É Deus falando com a raça humana. Amém, gente? Isso. Aí nós temos o testemunho, por isso a tábua dos testemunhos. Assim como Deus marcou uma rocha, marcou uma pedra, e as segundas tábuas, Deus não recortou a tábua. Deus falou para Moisés: agora, filhão, corta as pedras você, e sobe essa baita dessa montanha com 2 pedras enormes no colo, né? Eu não sei quanto tempo ele subiu aquela montanha com aquelas 2 rochas, né? Levando as tábuas recortadas. Aí ele entrega as tábuas para Deus, e Deus marca as tábuas que Moisés levou. Parece que somos nós entregando o nosso coração nas mãos de Deus, para Ele marcar com a sua palavra e com o seu amor. Amém. Você pode dizer um amém mais forte a isso? Amém. Porque isso é muito lindo. Isso é muito lindo e muito poderoso. Meu Deus do céu, isso é uma das coisas que eu entendo, que Moisés nunca disse que se arrependeu de ter quebrado as primeiras pedras. Na verdade, o que eu entendo é o seguinte: a idolatria do povo de Israel, aquela tábua, os 10 mandamentos, seriam um escrito de condenação para o povo de Israel diante de tanta idolatria e tanto pecado. Se Moisés estabelecesse, sancionasse aqueles 10 mandamentos diante da idolatria, Deus ia fulminar todo o povo, ia sobrar só Moisés, que você sabe que Deus fez essa proposta para Moisés: sai da frente, eu vou matar todo mundo, eu vou começar de novo com você. Sabe que Deus fez essa proposta para Moisés, mas aí ele quebra, pá, em cima do negócio, em cima do bezerro, ele destrói a pedra. Eu só consigo entender que isso foi um surto de misericórdia que Deus provocou em Moisés para destruir o documento que daria o direito de fulminar todo o povo. Aí aconteceu que alguns morreram por causa disso, sim, mas aí mais um tempo, Moisés prepara as pedras, leva para o Senhor, e ele escreve de novo com o próprio dedo e entrega para Moisés as tábuas. Depois que ele desce do monte, a segunda vez com as tábuas, ele sanciona a lei, e agora é assim que vai funcionar os 10 mandamentos, junto com todos os 5 primeiros livros
da Bíblia que Moisés escreveu, mas isso é tão lindo, gente, é um testemunho. É a mesma coisa comigo e com você. Senhor, eu estou do jeito que eu estou quebradinho, eu estou machucado, eu tô cheio de feridas do passado, e eu estou desorientado, eu não sei direito das coisas, meu coração está ferido, está sensível, eu não sei das coisas, eu estou me entregando para o Senhor, entrego a minha vida, o meu coração, a minha consciência, eu ponho tudo nas tuas mãos, num ato de fé. Você não vai subir a montanha, embora cantemos isso hoje, é um ato de fé, ajoelhado, onde você está, ou no seu quarto, ou aqui na igreja, você entrega o teu coração para o Senhor começa a escrever no seu coração. Acredito que as primeiras coisas que Ele escreve no seu coração tem a ver com a sua misericórdia, a sua graça, o seu amor. Talvez Ele escreva assim: eu estava esperando esse momento fazia tempo. Talvez Ele escreva isso no coração da pessoa que busca Ele. Quanto tempo eu estava esperando, agora eu estou muito feliz de você ter vindo. Como a gente é legalista, a gente tende a pensar assim: por que demorou tanto, cabeção? Fosse eu, que de repente faria uma advertência dessa, né? Mas Deus não, ainda bem que eu não sou Deus, né? Mas Deus não, Deus fala assim: ô meu filho, estava esperando tanto esse momento, estou tão feliz que você está aqui, estou tão feliz. Aí Ele começa a escrever: ok, tem perdão, tem graça e misericórdia sobre você. Ele vai marcando o nosso coração, vai marcando a nossa vida com essas coisas. A gente tem coisa para repartir para as pessoas, não tem não? Temos ou não temos? Nós temos um testemunho, porque a nossa vida está sendo marcada pelo Senhor. Amém, queridos? A tenda do testemunho, a arca do testemunho, as tábuas do testemunho, e hoje a nossa vida é uma tábua, a nossa vida é um outdoor. Amém, gente? Isso é coisa impressionante. As tábuas do testemunho, muito bem. Aí a gente vai, ainda no Novo Testamento, estou pensando no Novo Testamento, quando você vai para João 21, dentro da ideia do testemunho, dos grandes testemunhos de Deus que nós temos e nós carregamos. Eu estou falando isso, amado, entenda, toda a ênfase toda é para que a igreja seja ativada à evangelização. Ok? Isso não está implícito, isso está explícito. Amém, queridos? Amém. É explícito isso. Todas as células e todos nós precisamos ser ativados para a evangelização. No entanto, a palavra de Deus sempre é misericordiosa, a palavra de Deus sempre é animadora, a palavra de Deus sempre é consoladora, a palavra de Deus, quando é pregada, ela sempre nos fortalece, a palavra de Deus sempre arranca a gente da mesmice, ela sempre coloca diante de nós a possibilidade da cura, ela sempre bomba a nossa fé, para que a gente ouça uma palavra de instrução, e tem a ver com a missão, algo que você tem que fazer, mas carregado com isso, vem uma carga de fé, que bomba no teu coração, e você pode crer, as lutas que você está passando, acredite, Deus tem um testemunho novo para imprimir na tua vida, um testemunho novo de graça e de poder para imprimir no teu casamento, um testemunho novo de graça e de poder para imprimir nos teus sentimentos, na tua mente, na tua vida pessoal, familiar, no teu ministério, no teu chamado, na tua vida com Ele. Deus está pronto a colocar novas marcas de amor, marcas de poder, marcas de misericórdia, marcas de paternidade, marcas de cura na sua vida. Amém, gente? A gente está falando é o seguinte, amados, a gente tem que evangelizar, mas aí, a palavra que empurra a gente para isso é o seguinte: Deus já tem carregado a sua vida de bênçãos, de marcas de perdão e de fortalecimento com o seu Espírito Santo. Você já tem tudo o que você precisa para ser vitorioso em todas as lutas da vida. Você já tem tudo o que você precisa. Amém, queridos? E em Cristo nós já somos mais que vencedores mesmo. Nós somos o único povo que entra na guerra sabendo que vai ganhar. Então a gente segue. E em cima disso, olha que interessante, João 21. Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas, já no finalzinho da epístola de João. Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas. Tudo que João fez escrevendo o seu evangelho,
foi nada mais, nada menos do que testemunhos de Jesus, testemunhos de quem é Jesus. Diferente da estrutura dos sinóticos, João quer enfatizar Jesus como o Santo e o Filho de Deus, e nós testemunhamos. João mesmo fala no começo do Evangelho, nas epístolas também, nós provamos a glória, nós tocamos nela. Ixi, que coisa mais tremenda. João fala isso, nós tocamos na glória, porque Jesus é a glória encarnada, é a glória do Pai encarnada. Nós tocamos nela, nós sentamos com ela, nós comemos peixe com ela, nós comemos pão com ela, nós dormimos com ela, nós andamos com a glória encarnada, Jesus Cristo. E Ele continua sendo a glória encarnada para nós. Ele continua vigente, Ele continua presente, porque estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E assim é Jesus, não dá para fazer diferente, assim Ele é Jesus, Ele vai andar com a gente. Amém, queridos? Isso é testemunho. Aí João fala isso, dá testemunho dessas coisas e que as registrou no seu Evangelho, sabendo que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez muitas outras coisas, também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Hoje na integração eu mencionei esse texto, mas deixa eu ampliar ele um pouquinho. Pega todos os papéis do mundo, pega todas as canetas do mundo e começa a escrever quem é Jesus e as suas obras, a grandeza das suas maravilhas, a grandeza da sua glória. A gente não conhece tudo, amados. A gente cantou uma música outro dia, lembra? Me ajuda a lembrar, que a música fala que ainda tem mais que a gente pode conhecer de Jesus, ainda tem muito mais que a gente pode conhecer de Jesus. Ele é infinito, aliás, Ele não é infinito, Ele está acima do tempo, né? Ele é muito mais do que a expressão na nossa língua de infinito, ou de eterno. Ele está acima do tempo, a eternidade está sujeita a Deus. Amém? Deus é eterno? Não, a eternidade está sujeita a Deus, Ele é mais do que a eternidade, Ele é mais do que a infinitude, porque o tempo e o espaço estão sujeitos a Ele. Einstein era um homem de Deus, né? Falamos hoje na integração. Einstein era um homem de Deus, ele viu coisas que poucos veem. Vamos voltar aqui. Pensa o seguinte, todos os papéis do planeta, todas as canetas do planeta, começam a escrever sobre Jesus. Não é que vai acabar o papel e a caneta, é que se você começar a empilhar esses livros dos registros de quem é Jesus e a sua obra, um planeta só não caberia. Fosse um planeta inteiro um grande arquivo, o planeta Terra não seria suficiente para guardar e acumular todos os escritos referente à grandeza do nosso Senhor Jesus. Que tão maravilhoso que é, se apequena e se esvazia para estar com a gente. A eternidade está sujeita a Ele, a infinitude está sujeita a Ele. Ele é maior do que tudo isso. Pensando no que mencionamos hoje na integração, os físicos dizem que o universo pode ter 15 bilhões de anos-luz de tamanho, alguns já chegaram a afirmar 85 bilhões de anos-luz de tamanho. Eu não sei como esses caras conseguem contar 85 bilhões de anos. Quem que conseguiu contar uma coisa dessa? Mas tudo bem, vamos supor que seja verdade. 15 bilhões de anos-luz já é grande pra caramba. Já é muito grande. Imagina o seguinte, que todo o tempo e todo o espaço, todo o mundo criado, juntando tudo que foi criado, que tenha lá o seu tamanho de 15 bilhões de anos-luz, a palavra de Deus fala que tudo que foi criado cabe na palma das mãos do Senhor. Qual é o tamanho?
Qual é o tamanho? Deus é muito grande. O que é o sistema solar? É quase nada no universo. O que é a Via Láctea? É quase nada no universo. O que é o sistema solar? É menos do que nada. O que é o planeta Terra? É menos do que nada. E quem somos nós nessa imensidão toda? A gente é muito pequenininho. Mas aí, Jesus se esvazia em níveis incompreensíveis para ficar do nosso tamanho, para assumir a nossa raça, ir para a cruz do Calvário, para morrer em nosso lugar. Eu não faço ideia do quanto ele se esvaziou. Se todo o universo cabe na sua palma da mão, na palma da sua mão, o quanto ele se esvaziou, o quanto ele se apequenou para me alcançar, para alcançar você e marcar o nosso coração, que ainda é uma partinha bem menorzinha no nosso corpo, ou a nossa vida, né? O coração, símbolo da nossa própria vida. Jesus é demais. Por isso, é muito amor. Não haveria espaço no planeta, não papel e tinta, não haveria espaço no planeta Terra para guardar tudo que pudesse ser escrito a respeito da pessoa e da obra de Jesus. Amém, queridos? É isso que João está dizendo. E nós carregamos esse testemunho. Uma coisa impressionante, impressionante. Deixa eu entrar para o livro de Atos agora. No livro de Atos, existem 10 mensagens bem interessantes, que são testemunhos. Atos 2:14 é o testemunho de Pedro, depois do batismo do Espírito Santo. Atos 13:12 é a cura do mendigo, do aleijado de nascença na porta do templo, da porta formosa, ali. Atos 4:8 é Pedro diante do sinédrio, depois da prisão. Atos 7:2, a pregação de Estevão antes de morrer, Atos capítulo 7. Atos 10:34, Pedro na casa de Cornélio. E na casa de Cornélio, no verso 39, Pedro diz o seguinte: somos testemunhas de tudo que ele fez na terra, compartilhando com Cornélio. Somos testemunhas. Atos 13:16 é o testemunho de Paulo em Antioquia. E daí para frente, Atos 17, 22, 24, 26, são os testemunhos de Paulo em diversos lugares. Paulo era um mestre, era poliglota, era doutor nas Escrituras Sagradas. Ele sabia tudo de tudo das Escrituras Sagradas. Mas se você ler o livro de Atos, qual é a pregação do apóstolo Paulo? Eu estava indo para Damasco, aí vi uma luz imensa, fui ao chão e uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Fiquei 3 dias cego, até que Ananias veio ao meu encontro por uma revelação do Espírito Santo, e pela instrumentalidade de Ananias, eu voltei a enxergar. Depois disso, fui acompanhado por Ananias, fui para Jerusalém, tentei pregar o Evangelho em Jerusalém, mas as pessoas fugiam de mim, porque me conheciam como matador de cristãos. Aí ele prega num outro lugar, aí ele falou: não queremos mais te ouvir. Aí ele vai e dá o testemunho, e começa a testemunhar de novo sobre as autoridades, para com as autoridades, e diante das autoridades, portanto, fale aí, faça a sua defesa, apóstolo Paulo. Já estava com condenação e preso por Roma. Depois da 3ª viagem missionária, ele é preso em Jerusalém, fica 8 dias preso em Jerusalém, viaja 2 dias, no 12º dia, depois que ele chega da 3ª viagem, ele vai parar em Cesareia Marítima, e fica preso 2 anos em Cesareia Marítima, aguardando o julgamento. E se ele não apela para o imperador, os judeus tinham matado ele. Então, o fato de Paulo ter sido preso em Cesareia Marítima e ficar 2 anos lá, e depois apelar para o imperador, e depois começar no ano 60 uma viagem para Roma, ele só está vivo esse tempo todo porque ele apelou.
E ele, enquanto vivo e preso, aí ele não perdia a viagem, ele testemunhava para todos os guardas que cercavam Paulo e guardavam ele na prisão. E quando chegou em Roma, ele continuou testemunhando, e toda a guarda pretoriana, toda a guarda do império que passou perto de Paulo, foi evangelizado. A igreja de Roma não nasceu por Paulo, a igreja de Roma era a diáspora, mas a igreja de Roma, que existiu por causa da diáspora, depois de Atos capítulo 7, a perseguição de Saulo, né? A igreja de Roma nasceu, não por trabalho missionário do apóstolo Paulo, mas por causa da perseguição que ele empreendeu em Jerusalém, começando com Estevão. Aí aconteceu uma viagem, o pessoal, uma diáspora, né? O pessoal começou a fugir porque a perseguição contra os cristãos intensificou por causa de Saulo. Então a igreja de Roma não é resultado do trabalho missionário de Paulo, mas é resultado da perseguição que Paulo empreendeu. De uma forma direta ou indireta, Paulo tinha a ver com a igreja de Roma, né? É muito louco. Aí, a igreja de Roma cresceu, e cresceu tanto que aconteceu o que a história diz que aconteceu. Muito bem. Mas aí, quando Paulo estava diante de uma outra autoridade, mesmo diante de Félix, em Cesareia Marítima, de outras autoridades, portanto, Paulo, faça a sua defesa. Vou contar a minha defesa. Eu estava no caminho de Damasco, uma grande luz apareceu, fui ao chão, fiquei cego, e uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? É sempre a mesma coisa. O cara poderia falar em 4 línguas diferentes, 5 línguas diferentes, e decorrer sobre toda a filosofia grega, e falar sobre o Antigo Testamento inteiro, e ministrar teologicamente para tudo quanto é coisa. É você ler a carta aos Romanos, a carta aos Romanos de Paulo, é um grande tratado teológico de Paulo, né? Ele escreveu a carta aos Romanos para pedir permissão para ele ir até a igreja de Roma. Por isso que ele escreveu a carta aos Romanos, e também para pedir uma oferta pelos irmãos perseguidos de Jerusalém. Por isso que Paulo escreveu a carta aos Romanos, e ele, só para pedir uma oferta e pedir autorização para pregar, ele acaba escrevendo o maior tratado teológico do apóstolo Paulo, que é a carta aos Romanos. O camarada podia falar sobre qualquer assunto, e ele ia botar todo mundo no chinelo, mas toda vez que ele começava a testemunhar, ele começava: estava indo para Damasco, e Jesus me pegou ali. Isso marcou a vida do apóstolo Paulo. O seu doutorado, os seus diversos doutorados, não eram mais importantes do que o amor que Jesus derramou sobre ele, ali na estrada de Damasco. Que coisa linda, é o testemunho que Paulo carregava. E assim todos os demais autores também do Novo Testamento. Quando a gente vai para o terceiro aspecto, aí a gente foca em João. João é um caso à parte. O apóstolo João, ele escreveu a sua epístola, aparece mais de 33 vezes a palavra testemunho, mais do que em todos os outros livros do Novo Testamento. Só em João aparece mais de 33 vezes a palavra testificar, ou um derivado da palavra testemunhar. Só no capítulo 5 de João aparece 5 vezes. Só no capítulo 5 de João aparece mais vezes a palavra testemunhar do que em todos os evangelhos sinóticos. Ou seja, o evangelho de João escreveu o seu evangelho, de fato, para testemunhar que Jesus é o Santo e é o Filho de Deus, é o Salvador. Tanto que os textos que normalmente usamos para evangelizar estão todos em João. Uma coisa impressionante. Eu quero ler com você, por exemplo, no capítulo 5 de João, ele, de maneira muito estruturada, ele organiza um discurso de Jesus, um diálogo de Jesus, conversando com escribas e fariseus. E Jesus também, sabendo da importância do testemunho, para o judeu. Espera aí, uma verdade pode ser testificada por 3 testemunhas, ilícitas, verdadeiras, né? Então, ele sabendo disso,
Jesus usa uma técnica de oratória, em que ele usa a ideia do testemunho, e ele vai invocando alguns personagens da Bíblia, para dizer, ele testemunha a meu respeito, esse testemunha a meu respeito, esse também, esse também, esse também. Olha que sabedoria do Senhor Jesus, no capítulo 5 de João. Olha, observa capítulo 5, versos 31 a 35, quando ele está nesse diálogo, nesse discurso, ele chama a verdade de João Batista testemunhar sobre Jesus Cristo. Olha o que está escrito: se eu dou testemunho a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que dá testemunho a respeito de mim. E sei que o testemunho que ele dá a respeito de mim é verdadeiro. Vocês mandaram mensageiros a João. O João aqui é o Batista. E ele deu testemunho da verdade. Vocês estão querendo testemunhas? Portanto, eu estou dando testemunhas para vocês. De quem é a verdade, de que Jesus é a própria verdade, né? Aí no 35, João era a lâmpada que estava acesa e iluminava. E por algum tempo, vocês quiseram se alegrar com a sua luz. Ou seja, ele invoca o testemunho de João Batista a seu respeito. A partir do verso seguinte, no 36, ele fala das suas próprias obras, que dão testemunho dele mesmo. Porque quem está na verdade tem Deus, né? E as próprias obras testificam das verdades que ele pregava, porque ele pregava cura e restauração. Aí no verso 36, mas eu tenho maior testemunho. Primeiro ele falou de João, agora no 36, mas eu tenho um maior testemunho que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. Por isso, nosso testemunho pessoal para as pessoas tem poder. Amém, queridos? Você não precisa abrir livro, abrir muita coisa, é o seu testemunho pessoal. A obra que Deus já fez e está fazendo na sua vida, testemunha para as pessoas do poder de Deus. Amém? Aí quando ele vai para o verso 37, Jesus invoca o testemunho de Deus Pai. Olha que interessante. O Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Vocês nunca ouviram a voz dele, nem viram a sua forma. Corroborando com essa ideia, 1 João 5,9 diz assim: se aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, e este é o testemunho de Deus, que ele dá a respeito de seu próprio Filho. Aí João dando ênfase a essa mesma verdade. Aí Jesus continua, aí ele invoca o testemunho das Escrituras a seu respeito. Então, as Escrituras de Moisés. Aí ele vai para João no verso 5, verso 39. Vocês examinam as Escrituras? Mais um elemento de testemunho. Examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Por quê? Aí salto para o 46. Porque se vocês, de fato, crescem em Moisés, também creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Não apenas esses todos testemunhos vivos de Jesus, e Jesus está invocando, e João está escrevendo propositalmente isso. Em João 15, aí a gente salta para o capítulo 15 de João, o Espírito Santo agora dá testemunho de Jesus. O Espírito Santo e os discípulos também testificam de Jesus. 15, 26. Quando, porém, vier o Consolador, eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que nele procede, esse dará testemunho de mim, e vocês também testemunharão, porque não estão comigo desde o princípio. Jesus tem o testemunho de todos que precisam para comprovar que ele é a verdade, mas além de todos esses caras do passado,
agora tem o meu e o seu. O nosso testemunho, o testemunho de Deus na nossa vida, é uma comprovação das verdades de Deus. Amado, você não precisa ter pouca fé, creia, compartilhe o seu testemunho, quem é Jesus para você, a obra que Ele está fazendo na sua vida, isso vai provocar milagres, vai provocar transformações, porque o testemunho de Cristo é o espírito da profecia. João fala isso em Apocalipse, amém? O testemunho de Cristo é o espírito da profecia. Você dá o testemunho de Cristo da sua vida e com isso, você profetiza salvação. Você profetiza a multiplicação desses testemunhos na vida de quem está te ouvindo. Amém? Aí você vai para o nosso testemunho. E no nosso testemunho você vê o que Jesus está falando em Atos 1, principalmente o 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Os primeiros discípulos tiveram uma experiência com o Espírito Santo de poder e começaram a pregar. Pedro, que há poucos dias atrás tinha negado a Jesus, de repente, sem medo de ser morto ou preso, ele sai do cenáculo e faz uma mensagem para uma multidão. 3.000 se converteram. Quantos tinham lá? Não sei. Mas de todos que tinham lá, 3.000 se converteram. E depois foram batizados. Cadê o medo? Cadê o receio? Não tinha mais, porque o poder de Deus chegou. Amados, nós também fomos batizados com o Espírito Santo. Nós também fomos batizados com o Espírito Santo. Nós temos tudo o que precisamos para sermos testemunhas vivas do Senhor Jesus. Amém, queridos? Aí, segue. E nós vamos testemunhar? Sim. Do que nós vamos testemunhar? De quem Jesus é e das suas obras. É a estrutura dos evangelhos. Quem é Jesus e as suas obras. Assim como João Batista, assim como Deus Pai, e assim como as obras de Jesus, todas testificando da verdade de Jesus, cada um de nós temos algo a contar também do que Jesus tem feito na nossa vida. Quero finalizar pensando em algumas coisas. É preciso algumas coisas para testemunhar de Jesus. Primeiro, você precisa conhecê-lo pessoalmente. Você precisa ter uma experiência com Ele, senão não é testemunho. Eu não sei se todos aqui já tiveram uma experiência pessoal com Jesus, mas todos podemos ter. A gente entrega a vida para Jesus, como Moisés levando as tábuas grotesca, mal acabada, tábuas rústicas, entrega as tábuas rústicas do nosso coração, a gente entrega as tábuas rústicas do nosso coração para o Senhor, e Deus transforma aquilo numa obra de arte, que foi guardada depois na Arca da Aliança. Eu não sei se quando Jesus voltar Ele vai falar algo sobre isso, vai mostrar, mas não sei, mas se mostrar, aquelas tábuas estarão lá dentro, testemunho vivo. Então a primeira coisa que é necessário, você precisa conhecê-lo pessoalmente, conhecer Jesus. Segunda coisa, conhecer quem Ele é nas Escrituras. Ele é o nosso Senhor e Ele é o nosso Salvador, o único mediador entre Deus e os homens, o único mediador entre Deus e os homens, ninguém mais. Não é a igreja, não é uma outra pessoa, não é nenhum dos apóstolos, não é nenhum dos santos. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Precisa conhecer quem é Jesus. Muito bem, precisa conhecer o Jesus das Escrituras. Terceiro lugar, ter experiências pessoais com Ele. Não dá para conhecer Jesus sem já ter a primeira experiência, que é o perdão, a sensação de ser perdoado dos seus pecados, pelo amor de Deus. Isso é a coisa mais maravilhosa dessa terra. Eu me senti perdoado dos meus pecados. Às vezes a gente tem dificuldade de se perdoar. E isso é normal, isso acontece com todos nós. Mas Deus não. Que coisa linda. Deus nos perdoa de verdade. E eu concluo dizendo o seguinte: as três considerações que destacamos aqui. O testemunho relaciona-se com a verdade, uma verdade que percorre toda a Bíblia. É a verdade da pessoa de Deus, é a verdade de Jesus, e Jesus é a própria verdade. É uma verdade que marcou a nossa vida.
Segunda coisa, o testemunho é fundamental na construção do Novo Testamento. Sim, o testemunho é fundamental na construção do povo de Deus, de todos nós. E terceiro, o testemunho foi amplamente enfatizado por João em seu Evangelho e continua sendo enfatizado pela igreja de todos os séculos. Nós carregamos um testemunho que é a mensagem de Jesus, que pode representar a salvação de todo aquele que está na terra. Eu finalizo com um desafio. Identifique textos bíblicos que se identificam com experiências que você teve com Jesus. Um desafio para cada um de nós. Cada um de nós. Identifica as diversas experiências que você teve com Deus já. Identifica os textos bíblicos associados a essa experiência. Momentos de tristeza, de sofrimento, nos seus relacionamentos. Os testemunhos. Quais são os testemunhos de Deus na sua vida? Segundo desafio, identifique textos bíblicos que falam de perdão e salvação. Nosso primeiro e grande testemunho é o da salvação. Em terceiro lugar, conte como você vivencia essas verdades para alguém. Posso deixar esse desafio? Nós carregamos isso, amados. É uma verdade. Se é verdade que Jesus é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, então essa verdade é maior do que nós. Se de fato Ele marcou a nossa vida, agora eu preciso ser um luzeiro, eu preciso repartir isso. A bênção é que todas as marcas de Deus na nossa vida continuam acontecendo, e nós continuamos experimentando perdão, amor, paternidade, cura, restauração. A bênção é que eu não preciso contar um testemunho que aconteceu há 30 anos atrás. Deus, andando com Deus, a gente tem testemunhos diários. Olha, eu posso te contar algo que aconteceu há 10 anos atrás, há 9, há 5, há 1 ano atrás, há alguns meses atrás, mas da semana passada, vou te contar o da semana passada, depois eu te conto a dessa semana. Agora ontem, eu tive uma experiência com o Senhor. Todos nós temos. Não precisa ser complicada, pode ser simples, mas se ela é verdade para você, se tem o dedo de Deus escrevendo uma experiência nova no teu coração, a hora que você repartir isso terá um poder profético de salvação para os ouvidos de quem ouve. Fica de pé, vamos orar.